Com muita alegria e com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde e com a saúde do Senhor Jesus dos Passos, aqui eu me encontro diretamente no estúdio da TV Primer e ao vivo, também conhecido como a TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos em plena quaresma, um tempo que a Igreja Católica, já desde quando Cristo Jesus nos deixou, retornando para a casa do Pai, desde então, quando Cristo Jesus celebrou a primeira Santa Missa, lá com os apóstolos no cenáculo de Jerusalém, deixando para nós os dois sacramentos, o sacramento da Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e o sacramento do sacerdócio católico. Desde então, sempre os apóstolos, os bispos, depois os bispos, os presbíteros, continuamos a celebrar a Santa Missa e sempre, desde então, acompanhamos todos os sofrimentos de Cristo Jesus, a sua morte redentora, trazendo para nós a salvação objetiva. O que quer dizer salvação objetiva? Quer dizer que Cristo Jesus novamente fez este liame, esta ligação com a sua morte no alto da cruz, uniu novamente a divindade com a humanidade. Foi necessário o Filho de Deus vir ao nosso encontro para reparar o pecado de orgulho de nossos primeiros pais, que foi uma ofensa para com a Trindade Santa. Então, somente a divindade eterna, ou seja, alguém da Trindade Santa, ou seja, o Filho de Deus, Cristo Jesus, deveria vir, como realmente veio, aqui passou por todos os sofrimentos e com a sua morte redentora no alto da cruz, trouxe a possibilidade de todas as pessoas do mundo inteiro, durante todos os séculos, até o final dos tempos, todos que desejarem a salvação eterna um dia, é necessário que lutem, se esforcem, procurem praticar as boas ações, as boas obras, no dizer do próprio Cristo Jesus. Enquanto temos tempo, procuremos praticar as boas ações, as boas obras. O que Jesus quer dizer enquanto temos tempo? Enquanto estamos aqui, vivos. Porque um defunto não pode mais, você pode gritar quanto quiser para um defunto, acorda defunto, acorda Francisco, acorde Salete, acorde e tal. Não adianta. Ele teve o tempo de praticar as boas ações e de louvar, de adorar a Trindade Santa, a Deus, nosso Pai e Criador, a seu Filho Cristo Jesus e ao Divino Espírito Santo, Espírito das luzes, o Espírito do amor. E igualmente nós, então, católicos, somente adoramos, note bem, somente adoramos a Trindade Santa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e adoramos a Cristo Jesus na branca hóstia consagrada. Por isso, em cada Santa Missa,
temos a consagração, porque Cristo Jesus celebrou a primeira Santa Missa lá no cenáculo e consagrando o pão e o vinho, tornando aquele pão algo sagrado para ser o nosso alimento espiritual e o vinho no seu preciosíssimo sangue. E o que é que Jesus disse no término da Santa Missa? Disse para os apóstolos e para os bispos, sacerdotes: o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. E você poderá constatar, comprovar isso, olhando os 4 evangelistas. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, sempre lá nos últimos capítulos, e também aproveite agora o tempo da Quaresma para acompanhar mais de perto o sofrimento de Cristo Jesus. Leia sempre os 3 últimos capítulos dos 4 evangelistas. Assim, por exemplo, São Mateus, capítulo 26 a 28, São Marcos, capítulo 14 a 16, São Lucas, capítulo 19 a 21, e São João, capítulo 20 a 24. E sempre ali você vai encontrar 4 vezes a narração da Santa Ceia, onde você vai ver Cristo Jesus sempre consagrando o pão, transformando, chamando o mistério da transubstanciação, uma palavra teologicamente, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo Jesus para ser o nosso alimento espiritual. E ainda você poderá olhar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 18 e seguintes, onde novamente está bem claro o que eu recebi do Senhor Jesus, nos diz São Paulo, grande missionário, inspirado por Deus. Bem, então, aqui, procure você ler esses capítulos e você então ali, sem dúvida nenhuma, entrará mais em contato com os sofrimentos com Cristo Jesus. E como estava dizendo então, com a morte de Cristo Jesus no alto da cruz, Cristo Jesus trouxe a redenção, a salvação objetiva. O que quer dizer? Cristo trouxe então a salvação para todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas têm a possibilidade de salvar-se, e a redenção subjetiva, a salvação subjetiva, dependerá de cada um. Eu tenho feito muitas vezes a analogia, comparando com o estudante. Eu tenho dito, pode ser a melhor professora, o melhor professor, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no universitário, seja no pós-graduação, seja na especialização, seja no doutorado, seja no pós-doutorado, pode ser a melhor professora, o melhor professor. Mas se a aluna ou se o aluno não der a sua participação, eu estou falando exatamente mais devagar para que todas e todos compreendam, porque eu fui professor também 37 anos, e porque eu também estudei muitos anos, 19 anos,
para chegar à ordenação sacerdotal. E graças a Deus, agradeço a Deus os talentos, qualidades, aptidões, os dons que Deus me deu. E devemos reconhecer as qualidades que Deus nos dá e sempre agradecer. E nunca rodei, graças a Deus, nos meus estudos, e continuei sempre, depois de formado, com 25 anos, e continuei sempre estudando. E como professor, cada professor sabe, tem que sempre preparar as aulas, e para isso vai se atualizando. Quantas vezes, ainda hoje em dia, meia-noite, meia hora, às vezes 1 hora, eu estou estudando, estou pesquisando, claro. E isso tudo faz bem para a mente da gente. A mente da gente não enferruja. Então a pessoa está sempre ali em ebulição, por assim dizer, lutando, se esforçando para não enferrujar os trilhões de neurônios que cada um de nós tem na sua mente. Aliás, e por falar nisso, em enferrujar, quantas pessoas que, infelizmente, quando se aposentam, pronto, não fazem mais nada, então entra o desânimo, então sente a vida inútil, tal. Então, por isso eu sempre aconselho, não procure largar tudo. Se aposentou e pronto. O que é que acontece? Aí o organismo também, psicologicamente, vai definhando desde o momento em que você se aposentou. Se você não luta, se você não pega um trabalho voluntário ou não inventa um outro serviço. Por exemplo, eu visitei o seu, posso até dizer, esposa da dona Nila Queires, que até é meu contraparente, o seu Etelvino Vieira, ele completou agora 101 anos, agora em fevereiro. Bem, e ela completou 96, dia 28 de fevereiro. Ele no início de fevereiro, e o que é que ele simplesmente montou uma pequena oficina e fazendo carrinhos de madeira, objetos mais diversos, e dando para escolas públicas, para as crianças. E ele ali se realizava, está ali, ainda eu visitei, de a bênção da saúde, quando a dona Nila Queires completou, a tal é filha do tio Vicente Queires, tio da minha mãe e tal, né? E ela e ele estão ali, ainda lúcidos, tanto quanto possível, pode-se dialogar com eles, respondem tal, tudo direitinho, é claro, dentro de certos limites. Mas, então, voltando novamente, como eu disse, pode ser melhor professor, mas se o aluno não fizer a sua parte, ele não vai passar de ano, ou não chegará a passar no exame do Enem, ou do vestibular. Ao passo, eu conheço uma menina que passou em 3 faculdades de medicina, um outro rapaz, até eu também conheço, parece em 4 faculdades de medicina e tal, né? Bem, mas por quê? Sempre estudaram, sempre lutaram. Alguém pode dizer, mas é pessoa muito inteligente. Mas também eu conheço, foi minha aluna, uma pessoa muito inteligente, que no primeiro conselho de classe, professores, nós ficamos admirados. E foi comentado, que menina, que adolescente inteligente, E depois o que é que aconteceu? 1 ano e meio depois, 2 anos depois, rodou completamente 2 vezes, foi jubilada. Por quê? Porque não soube levar o namorico, o namorozinho, simplesmente se prendeu ao namorado e tal, e não estudava mais, e caiu completamente do seu pedestal,
de inteligência. Então depende muito da pessoa. Aliás, depende muito na nossa vida, por isso Deus nos deu a capacidade, o discernimento, a força de vontade. Quantos que hoje estão bem-sucedidos na vida, por quê? Porque lutaram, se esforçaram, não desanimaram. E eu, e você também, prezada telespectadora, o telespectador, você também conheceu ou conhece pessoas que assim procederam. Bem, mas, então nós estamos, eu orientei a você para que leiam os 3 últimos capítulos. Não adianta ler rapidamente a palavra de Deus. Leia devagar, meditando um pouco a palavra de Deus. Marque as dúvidas que você tem. Ou passe na Paulus, na livraria Paulus, na rua Jerônimo Coelho. Compre um livro para entender o Antigo Testamento, ou para entender o Novo Testamento. Ou lá você vai encontrar dezenas e dezenas de livros sobre a Sagrada Escritura. Eu tive um professor cônego, Otto Czipczak, já está no céu, um santo homem. Ele tinha uma biblioteca de 483 livros sobre a Sagrada Escritura, em 13 línguas diferentes, para você ver que riqueza. São milhares e milhares de livros que foram escritos já sobre Jesus Cristo e no mundo inteiro sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Para nós entendermos bem a Bíblia, e assim mesmo há certas passagens que não é fácil de entender, porque devemos nos transportar para a cultura daquela época. Bem, e então nós estamos em plena quaresma e vamos também acompanhar mais de perto o Senhor Jesus dos Passos nesta procissão, que neste ano não haverá. Eu, na terça-feira, quem me acompanhou na minha programação, aqui, mensagem de vida, otimismo e esperança, eu fiz uma pequena colocação sobre a vinda da imagem do Senhor dos Passos, cujo destino era a cidade de Rio Grande, mas a embarcação entrou aqui no pequeno porto de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, desde 1894, Floriano, que era o consolidador da República na época, e Polis. Dali então, Florianópolis, cidade de Floriano, daí Florianópolis. Bem, esta imagem, quando a embarcação chegou aqui, no pequeno porto, então as pessoas logo descobriram essa imagem belíssima do Senhor Jesus dos Passos e começaram a visitar, a rezar, a agradecer, a pedir graças, pedir favores. E as graças de Deus vieram das alturas sobre aquelas pessoas da época que pediam a proteção e a bênção. E o que aconteceu? A imagem, o destino era a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e por 3 vezes o comandante da embarcação tentou levar a imagem para o Rio Grande. E por 3 vezes o mar encapelado, o mar bravio, impediu que a embarcação fosse adiante. E cada vez teve que retornar, e quando foi para ir a 4ª vez, depois de 3 tentativas, um dos líderes da embarcação, um marujo, um marinheiro, simplesmente disse: comandante, capitão, de 2 uma, ou a imagem fica aqui em Florianópolis, fica aqui na Nossa Senhora do Desterro, na ilha, ou todos nós nos desembarcamos, porque ninguém está afim
de morrer engolido pelas ondas do mar. Nós temos nossa família, é verdade, distante daqui, em Salvador, na Bahia, mas nós queremos voltar para os nossos lares. Aí o que é que aconteceu? O comandante, claro, o que ele ia fazer sozinho? Procurou o padre, na época havia 3 padres aqui na ilha, então procurou o padre na possibilidade de um diálogo da imagem ficar aqui. E o padre entrou em contato com o governador da província da época, o governador reuniu mais pessoas, adquiriram a imagem a preço de custo, e a alegria do povo, porque já estavam devotos do Senhor Jesus dos Passos. Isso aconteceu em 1764. Em 1765, no ano seguinte, então, os 3 sacerdotes, com o governador e mais outras pessoas, alguns militares e mais outras autoridades da época, o prefeito e tal, adquiriram a imagem e estamos aqui exatamente com essa imagem. 1765 foi fundada com 25 pessoas, entre essas pessoas, o governador, os 3 sacerdotes e mais pessoas. Foi então fundada a Irmandade do Senhor Jesus Passos, que durante tantos anos preservou, cuidou desta imagem, e sempre um capelão também atendendo os doentes. Logo também a primeira procissão foi em 1766, e sempre, cada ano a procissão. Eu falo porque 51 anos que eu acompanhei, essa é a 52ª procissão, agora completamente virtual, agora esse ano online. Única vez que a procissão não foi realizada foi quando? No ano 2020, ou seja, no ano passado, devido à pandemia. Já houve, mesmo no meu tempo, uma vez, que eu me lembro muito, não houve possibilidade nenhuma, porque a chuva foi tanto, e então não houve possibilidade, mas foi realizado logo em seguida, quarta-feira à noite. Então foi realizado, e a multidão, e as graças que sempre as pessoas receberam, estão recebendo. É pena que com essa pandemia, mas ninguém está entendendo também a vontade de Deus. Não sabemos. Vamos rezar pedindo que esta pandemia desapareça completamente, e o quanto antes. E são milhares e milhares, 280 mil brasileiros já partiram desta vida para a eternidade. Quantos catarinenses, infelizmente, quantas pessoas conhecidas, eu já tive parente, me lembro, um primo meu, lá de São Lugero, tal, isso, aquilo, né? Mas, infelizmente, são situações que podem aparecer, diversos sobrinhos e sobrinhos netos meus, e que também foram atingidos, todos eles com essa pandemia, com esse vírus mais leve, a não ser uma pessoa que, um problema sério, mas ainda hoje entrei em contato, disseram-me, não, ele está se recuperando, já está bem, melhor, sente muita fraqueza ainda, tá? Mas são as situações da vida. E nós, então, devemos exultar, especialmente com o Salmo 144, aí,
louvarmos o Senhor, Deus especialmente, na pessoa do Senhor Jesus dos Passos. Misericórdia e piedade é o Senhor Jesus dos Passos. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor Jesus é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Também nós somos abraçados pela ternura do Senhor Jesus dos Passos. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele realiza. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou, que caiu. E os santos, invoquemos também nesse momento, os santos que são celebrados no dia de hoje, São Cirilo de Jerusalém, São Cristóvão, São Narciso, Santo Alexandre, Santo Anselmo e São Frediano e São Salvador. E que cada um de nós procure acompanhar mais de perto agora, durante esta quaresma, os sofrimentos de Cristo Jesus, oferecendo os nossos sofrimentos também por amor a Jesus. Então, sem dúvida nenhuma, os nossos sofrimentos serão mais suavizados. Quantas pessoas que neste momento estão em sintonia com algum ente querido, ou no hospital, na porta do hospital, pedindo informações, ou esperando que o seu parente adquira um local na UTI e que possa, com remédios, recuperar-se. Faça também a sua oração. A oração está bem claro na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, batei e vos abrirá a porta. E assim vamos terminando, e sempre lembremos-nos, sempre nas terças e quintas-feiras, das 14h30 às 15 horas, Padre Pedro com mensagem de vida, otimismo e esperança. E agora a bênção da Trindade Santa, a bênção do Senhor Jesus dos Passos, bem como a bênção da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água abençoada e você vai ver quanto bem lhe fará no seu organismo e também no seu psiquismo.